Olha, a Vigilância Sanitária apreendeu mais de 1.000 quilos de produtos estragados nos mercados públicos de Maceió, entre eles carnes e embutidos. O consumo desses produtos, claro, podem trazer prejuízos à saúde, levando até mesmo à morte. Confira na reportagem de Alan Garcia. A fiscalização aconteceu em 4 pontos de Maceió: Vilagem Campestre, Graciliano Ramos, Jacintinho e Mercado da Produção. Os fiscais da Vigilância Sanitária de Maceió encontraram mais de 1.000 quilos de alimentos estragados, entre eles carnes e embutidos. Fizemos a apreensão de 1.000 quilos de alimentos não apropriados para o consumo, carne bovina, suína, peixes, calabresas, mortadela e além de outros alimentos diversos. Nós estamos encontrando muita carne em estado de putrefação. Eu acredito que seja um grande aumento que teve nos últimos dias da carne bovina aqui em Alagoas. O valor da carne que subiu muito, assim, então a oferta está sendo mais do que a procura. Diante de tudo que vocês encontraram, como é que fica a penalização dos estabelecimentos? Nós fiscalizamos e desde a notificação, tá certo? A notificação, auto de infração e apreensão. E, às vezes, quando a gente encontra irregularidades gritantes, até chega o ponto de interditar o estabelecimento, como aconteceu nesse final de semana em uma panificação localizada no Vilagem Campestre 2. Então, a multa ela varia de R$ 180 a R$ 19 mil. Nós conversamos também com uma nutricionista que trouxe detalhes de como a gente pode observar os alimentos e perceber se eles estão com uma boa qualidade. O consumidor ele precisa, antes de tudo, antes de escolher o produto, observar como é a estrutura do local, as condições de higiene mesmo, se o local ele está bem higienizado, limpo, observar se o manipulador ele tem higienizado as mãos com frequência, que são um ponto-chave na hora de manipular um alimento, que tem aí um grande fator para esse risco de contaminação do alimento, o uso do uniforme, né, de touca, enfim. E quando ele vai escolher o alimento, ele precisa observar como esse alimento está sendo armazenado, acondicionado, avaliando primeiro a questão da validade, que é extremamente importante, né? A população tem o costume de comprar o alimento e não observar o prazo de validade, né? Então tem que ser observado isso sim, assim que compra o alimento, para não chegar em casa e ter que consumir um alimento já contaminado. Observar também a embalagem do alimento, se ela é uma embalagem que está íntegra, sem violação, sem perfuração. Está observando se essa embalagem, no caso dos alimentos enlatados, é importante a gente frisar isso aqui, se ele está estufado demais, amassados, com algum tipo de ferrugem, tem risco de contaminação de doença transmitida por alimento. E com relação aos alimentos perecíveis, como as carnes, os pescados, né, os frangos, que foram os que mais foram apreendidos nesse período de fiscalização, em grande quantidade mesmo. Infelizmente, os estabelecimentos não têm armazenado da forma correta, então o consumidor tem que observar se essa carne, esse frango, esse pescado está em temperatura de refrigeração adequada, que é a temperatura semelhante da geladeira da nossa casa, ou de congelamento. Se compra um alimento congelado, veja se de fato está congelado, porque uma vez que esse alimento ele é descongelado, ele não pode ser recongelado novamente. Então, cabe ao consumidor se orientar no local onde ele vai fazer a compra e também ter o cuidado quando chega em casa com esse produto, né? Sobre a questão do risco, enfim, a gente não observou que aquele produto estava ruim e ingeriu. Que riscos esses alimentos trazem para a saúde da gente? Então, existem inúmeras doenças que são chamadas de doenças transmitidas por alimentos. Elas podem ser transmitidas tanto por bactérias como por fungos, enfim, ou protozoários, vários tipos de micro-organismos, que muitas vezes ele nem sempre vai trazer alguma alteração no alimento. Às vezes o alimento está em perfeito estado, não tem nenhuma alteração de sabor, né, do gosto, né, do cheiro desse alimento, mas ali existe uma quantidade de bactérias enorme que pode contaminar. Então, dentre as doenças transmitidas por alimentos, pode destacar aqui a salmonelose, o botulismo também, que é encontrado nesses produtos enlatados, por exemplo, como eu citei, que são amassados, estufados. Então, tem que ter esse cuidado, porque são muitas doenças que podem levar desde uma infecção intestinal, uma dor no dente, um problema no dente, caso for uma contaminação física, né, algum pedaço de parafuso, um prego, um pedaço de cabelo, que também é um risco de contaminação, não é só a bactéria em si,
e até mesmo levar a óbito. Então, existem muitos casos de pessoas que vão a óbito por conta da contaminação do alimento, por conta de um alimento contaminado, né? Do Jarapá, Alan Garcia.